A coruja pousou no parapeito do quarto no exato segundo em que o monitor cardíaco começou a apitar. Um som fino, insistente, que cortou o silêncio do hospital como uma lâmina. Seus olhos âmbar brilharam na escuridão, refletindo a luz fria dos aparelhos. Ela inclinou a cabeça lentamente, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia ouvir. Dentro do quarto 317, em Vale de Knox, interior do Brasil, alguém estava prestes a morrer. Ninguém ali percebeu a presença da ave. Ninguém, exceto Heron Caligo. Heron sentiu o arrepio antes de vê-la. Um peso no estômago, uma pressão no peito, a sensação absurda de que o ar havia ficado mais denso. Quando se virou para a janela, a coruja já estava lá, imóvel, soberana, como uma sentença. Ele soube. Não precisou de explicação. Nunca precisava. O paciente morreu 3 minutos depois. Vale de Knox não aparecia nos mapas turísticos. Era uma cidade pequena, esquecida entre serras cobertas por neblina e uma floresta antiga que os moradores evitavam mencionar pelo nome. Ali, as noites eram longas demais e os silêncios tinham som. Heron havia voltado depois de 12 anos fora, atraído pela morte da mãe e por algo que ele fingia não reconhecer: a coruja. Desde criança, Heron a via antes das tragédias. No começo, ninguém acreditava. Depois, começaram a desconfiar. Por fim, passaram a evitá-lo. A ave sempre surgia antes da morte de alguém. Nunca durante, nunca depois, apenas antes. E sempre olhava para ele. No velório de Lisandra Moura, sua mãe, Heron sentiu novamente a presença. A capela estava cheia, abafada pelo cheiro de flores velhas e cera derretida. O caixão fechado repousava no centro, como se guardasse um segredo que ninguém queria encarar. Quando Heron levantou os olhos, viu a sombra projetada no vitral quebrado. A coruja estava ali. Não fez som algum. O padre continuava rezando, as pessoas choravam baixo, e ninguém percebeu a ave empoleirada no alto, observando tudo com atenção clínica. Heron sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Quem vai morrer agora? Pensou. Não demorou para descobrir. Naquela mesma noite, Darian Holt, o agente funerário, foi encontrado morto no necrótero. O corpo estava intacto, sem sinais de violência. Apenas uma expressão congelada de terror absoluto, como se tivesse visto algo impossível segundos antes de morrer. A cidade começou a sussurrar. Alguns diziam que a morte de Lisandra havia despertado coisas antigas. Outros lembravam das histórias esquecidas, das crianças que sumiam décadas atrás, dos acidentes sem explicação, das doenças repentinas. Sempre havia um padrão. E sempre havia uma coruja. Heron tentou se convencer de que tudo era coincidência, mas coincidências não olham nos seus olhos com tamanha intenção. Determinando entender o que estava acontecendo, Heron procurou Maíra Selene, a bibliotecária local. Ela era conhecida por guardar recortes antigos, diários e registros que ninguém mais se importava em ler. A biblioteca ficava em um prédio antigo, de paredes rachadas e cheiro de papel úmido, no centro de Vale de Knox. Maíra não pareceu surpresa quando ele mencionou a coruja. Ela voltou então, disse com voz baixa. Heron sentiu o chão se mover sob seus pés. Maíra mostrou registros de mais de 100 anos, mortes inexplicáveis, desaparecimentos, sempre antecedidos por relatos de uma ave noturna de olhos brilhantes. Em alguns documentos havia um nome antigo, quase apagado pelo tempo: a Vigília Alada. Diziam que ela não causava a morte, explicou Maíra, apenas anunciava, como um sino fúnebre. Então, por que ela me segue? Heron perguntou. Maíra hesitou, porque, segundo as lendas, ela escolhe um observador. Na noite seguinte, Heron acordou com um ruído seco na janela de sua antiga casa, o mesmo quarto da infância, a mesma cama, a mesma sensação de pavor infantil. A coruja estava ali novamente. Desta vez, algo mudou. Ela abriu o bico e falou.
Não com palavras, mas com imagens que invadiram a mente de Aaron como um pesadelo lúcido. Corpos enterrados sob a floresta, rituais à luz de velas, crianças em círculo, uma mulher, sua mãe, segurando uma lâmina ritual manchada de sangue. Aaron caiu de joelhos, gritando. A coruja bateu as asas e desapareceu na noite. As revelações vieram rápido demais. Lisandra não era apenas uma moradora antiga de Vale de Nox. Ela fazia parte de um culto, um grupo que acreditava que a morte precisava ser anunciada para manter o equilíbrio entre o que vive e o que observa. A coruja não era um presságio, era uma entidade vinculada a um pacto. Aaron fora preparado desde criança, não para morrer, mas para substituir. Maíra tentou fugir da cidade, nunca passou da estrada principal. Seu carro foi encontrado abandonado, portas abertas, rádio ligado em estática. No espelho retrovisor, marcas profundas, como se algo tivesse se agarrado ali. Aaron viu a coruja no poste, observando a estrada vazia. Ele entendeu tarde demais. Quanto mais ele tentava escapar, mais mortes aconteciam, como se a própria realidade estivesse apodrecendo ao seu redor. Pessoas enlouqueciam, o hospital lotava, o silêncio da cidade se tornava insuportável. A coruja aparecia em todos os lugares agora, não apenas antes das mortes, mas antes dele. O clímax veio na floresta, no coração escuro que Vale de Nox sempre temeu. O antigo círculo de pedras ainda estava lá, coberto por musgo e ossos pequenos. As vozes ecoavam entre as árvores, sussurrando o nome de Aaron como um chamado inevitável. A coruja pousou no centro do círculo. "Está na hora", disse a voz que não era voz. Aaron compreendeu o papel que lhe fora dado desde o nascimento. O observador envelhecia, o pacto exigia a renovação. A entidade precisava de alguém que visse, que anunciasse, que carregasse o peso de saber, ou todos morreriam. Desesperado, Aaron tentou resistir. Gritou, implorou, negou, mas a floresta não respondeu. Ela apenas observava, como a coruja. Quando o sol nasceu, Vale de Nox estava em silêncio absoluto. Nenhum corpo foi encontrado na floresta, nenhum vestígio de Aaron Caligo. A cidade continuou existindo, as mortes cessaram, as pessoas respiraram aliviadas, acreditando que o horror havia acabado. Mas meses depois, em um hospital de uma cidade distante, uma enfermeira sentiu um calafrio inexplicável ao ouvir um bater de asas contra a janela. Uma coruja pousou ali, desta vez com olhos humanos, e ela sorriu, porque agora, finalmente, alguém estava olhando. Uau, você ficou até o final! Parabéns! Deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais com o @História de Kimbap. Aqui, cada história é enrolada com carinho, igual a um bom kimbap.